Pega pra mim. Oi, pessoal, tudo bem? A Carita já entrou. Vou entrar com ela aqui. Oiê, Oi, Carita, tudo bem? Tá me ouvindo bem? tudo, e você? Tudo jóia. Já entrei correndo porque dá problema, né, na internet direto. Deixa eu já testar, ver se tá tudo funcionando aqui. É, a minha que tava indo e não ia. Aí falei, ai, foi. Que bom. Aqui eu dei uma testada, parece que tá bom. Espero que dê tudo certo. Estão entrando já Esperar um algumas pessoas. pouquinho. E por aí, tudo bem? Oi. Ai, tudo bem. Tudo, apesar de tudo, né? Estamos tentando fazer o melhor aqui dentro dessas condições. Verdade. Tô bem contente em conversar sobre esse tema, um tema bem importante, né, Kátia? A gente já tem até falado sobre isso, né? Nossa, sabe que eu comecei um grupo, né, de acompanhamento, que as pessoas têm muita dificuldade mesmo, é muito desafiador para elas irem para a cozinha. No início, eu achei que era só dar um curso com receitas, explicar, mas é muito mais profundo, né, Carita? Assim, vai no emocional, mas realmente essas crenças em relação esse terrorismo nutricional, nossa, são fortes, né? E Uhum. aí eu encontro muitas barreiras, enquanto as pessoas preferem às vezes comer muito ou tudo igual, né? E aí a gente tem já uma questão de nutrientes e muito desconforto, ou então simplesmente elas vão para o caminho que é comprar tudo pronto, Uhum. né? Do mercado, né? Não uma pessoa que faça. A gente tem várias opções saudáveis de gente que realmente cozinha e faz comida de verdade, mas não, a pessoa vai lá e por medo e tem que medir a caloria, né? Tem que estar com tudo, porque se passar de tantas calorias, ela já. Então, eu achei muito bom que Já você conseguiu topou. juntar, né? Na gastronomia você consegue já perceber, né? O que acontece muito claramente com as pessoas, né? Sim. Isso é bem, Acho bem que a gente interessante. pode começar, o que você acha? Temos Eu algumas acho. pessoas, mas elas vão entrando, senão a gente fica com um tempo reduzido e depois a gente deixa gravado no GTV, elas Isso. podem ver. Ótimo. Angela, oi. A Angela acabou de entrar aqui também. Legal. Oi, Ângela. O papo é longo, Se- né? Sim, é bem longo. Uhum. A gente já se apresentou, né, Carita? Tanto eu no seu Insta, você aqui também. Mas você acha legal a gente falar rapidinho? Você, principalmente, que o pessoal não te conhece, acho bom, né? Eu acho muito bom, sim, nos apresentarmos de novo. Eu começo, você? O que você prefere? Ah, pode ser você, que você é nova aqui. Tá, então tá bom. Então, pessoal, eu sou a Carita, eu sou nutricionista e terapeuta ayurvédica. Eu trabalho tanto com a parte metabólica, né, nutricional, também dos nutrientes, que é isso que a gente vai falar um pouquinho, né, nutriente, mas também com o comportamento alimentar. Tá? O comportamento alimentar a partir de uma visão da psicologia, que é da bioenergética, a partir do corpo. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês por aqui. Acho que é isso. Ai, estou muito feliz de você ter aceitado esse convite. Eu comecei meu caminho, né, pela física, então eu sou formada em física. Aí fui estudar gastronomia funcional, vi que tinha muitas coisas além, fui estudar aromaterapia e o Theta Healing que está me ajudando nesse processo, né? E eu acho muito bacana a gente começa a integrar e ver que tem mesmo, né, uma parte comportamental muito forte.
Eu lembro, né, Carta, do meu próprio processo, assim, que começava, eu tinha medo de comer fruta, né? É uma questão, assim, Eu que eu, lembro bem. hoje eu olho, eu falo assim, nossa, gente, como que é essa coisa, né? E fica mesmo uma crença, e você fica ali com aquilo forte, de repente você está escolhendo sempre as mesmas coisas, né? Não abre o leque. Foi um Isso. trabalho longo para eu conseguir essa mudança, né? E aí eu Mas que fico teve um vendo assim, super resultado, né, Kátia? Foi muito legal, assim, o seu processo, nossa, né, o que eu acompanhei. sim, realmente foi assim, uma ajuda, né? Eu lembro de você falando, tudo bem comer uma fruta, né? E era o low carb, né, que você Low tava. carb, Uhum. low carb. E era um low carb hard que eu falo assim, até para as pessoas que eu ajudo na alimentação, que é assim, até alface eu tinha medo, né? Porque a alface também tem carboidrato. Então, é Sim. até não entender muito o conceito de que era um low ou zero carboidrato, né? Uhum. E hoje até assim, até no tratamento mesmo da aromaterapia, eu encontro pessoas, por exemplo, com nesse momento com muito estresse, com queda de cabelo, e aí você vai olhar, é muito louco, né, essa parte, porque vem pessoas que passaram por processos muito parecidos com os seus, né? E aí Uhum. fala, nossa, realmente eu tinha que ter passado por isso para eu entender. E aí eu pego muitas pessoas com uma low carb, assim, extremamente fora, sabe, restrita, e aí, bom, o corpo sente, né? Aí vai perder cabelo, e aí tem várias coisas que acontecem, e aí eu começo a perceber que o primeiro ponto, né, é olhar para essa parte dessa engrenagem da alimentação e a parte emocional, porque ela tá ali convencida de, como eu também estava, que para emagrecer o único caminho que existia na vida era o low carb, né? Uhum. Sim, sim. É até interessante a gente já entrar nesse tema, Kátia, porque assim, algumas pessoas me perguntaram que, como a gente fala muito sobre isso, você acha que também, a gente acha que é óbvio, né? E algumas pessoas me perguntaram, nossa, esse tema eu nunca ouvi falar, terrorismo nutricional, o que que é isso? Né? Porque Sim, eu e você que estamos aí na área e ouvimos tanto, fica uma coisa do dia a dia, né? Então eu acho que é até interessante, porque eu já vi as pessoas que perguntaram que entraram agora na live, né? Ah, tô curiosa para saber. E o que que é isso, né? Não sei se vocês já ouviram falar em ou terrorismo nutricional ou nutricionismo, né? Mas de uma forma bem fácil e bem clara, é quando a gente começou a transformar os alimentos em nutrientes, né? Então, assim, não tem mais assim, ai, tô com uma vontade de comer bolo, nossa, mas o bolo tem carboidrato, gordura, isso, aquilo, e aí já fica tudo em volta dos nutrientes do bolo e não mais da memória afetiva que tem aquele alimento, né? Então, esse é o terrorismo nutricional, que eu sinto que é o que está mais, assim, presente hoje em dia. Eu vejo no consultório e no meu dia a dia, né? As pessoas que eu convivo, né? Que tem isso muito forte. Mais ainda pelo fato de eu ser nutricionista, então as pessoas me perguntam muito isso. Nossa, um grande amigo meu esses dias, ele me mandou uma mensagem. Me fala uma coisa, eu posso comer banana? Aí eu falei, como assim? Porque ele não é nem meu paciente, né? Eu não conseguia entender a pergunta dele. Não, porque acho que não pode. Eu gosto tanto de banana, não se deve comer banana, né? E aquilo, Kátia, me chocou de um jeito, porque só que realmente a gente está vivendo isso. tá. A gente está vivendo isso. Né? E assim, e pessoas da gastronomia e da nutrição também mais clássicas reforçam isso. Reforço. Né? Então, esse é um ponto assim já muito importante para a gente conversar a respeito, né? De Eu ajudar acho as que pessoas nessa transformação também do que está sentindo e pensando. sim. E muitas vezes, né, tá ali, né, o prato com a quantidade de carboidrato, o que é o carboidrato, proteína, nananã. Só que aí é aquilo que a gente estava falando. A gente não come só pelo nutriente, não é um robozinho que vai ali e vai, eu preciso de tantos de carboidrato, tanto de. Não. Tem um aspecto que a gente deixa isso depois de um tempo, ninguém consegue manter. Ninguém consegue viver desse jeito.
E aí vai ter essa questão de adoecer. Não tem prazer em comer. Sim, sim. Tem medo de fazer a comida. É uma coisa tão forte que fica que às vezes eu falo assim, não, vamos fazer tal prato. A pessoa, não, mas isso tem muito carboidrato. Nossa, mas essa fruta tem muito açúcar. Uhum. Não, mas isso, eu vejo a cara da pessoa, assim, ela tá em pânico, É, né? é isso E aí eu mesmo. começo a ver como, né, a gente tem esse trabalho que eu sempre falo aqui, que assim, eu passei por isso, de ir pelas redes sociais, de pegar a internet, de estudar sozinha. Tem muita coisa legal, né, Carita? Mas se a gente não tiver um ajuste, que às vezes é uma conversa, né? Uma pessoa que consulta, por exemplo, aí vai entender que não é só isso que está envolvendo o alimento, a alimentação. Você tem que Uhum. estar bem, você tem que gostar, tem o prazer, tem a atenção que você dá para aquele momento, né? E aí as pessoas começam a fazer. Aí tem uma moça que está no grupo que ela comia assim 1 quilo, né, de proteína, uma coisa assim absurda. E aí ela começou a fazer. Ela nunca tinha feito legumes cozidos, porque é muito carboidrato. Aí Porque ela aumenta a começou a fazer. disponibilidade do carboidrato quando cozinha, né? Uhum. Aí ela pegou e falou assim: Nossa, eu fiz legumes cozidos e eu fiquei bem mais saciada, porque nesse friozinho a gente precisa de uma coisa mais quentinha e tal. E aí eu percebi que o que eu gastava de carne em uma semana, eu tô gastando em um mês, só porque eu coloquei mais legumes. Aí você Uhum. fala assim: Nossa, você vê, você não precisa falar para a pessoa diminuir a carne, mas no ponto que ela vai colocando mais nutrientes de outras, né, de frutas, legumes, enfim, ela vai diversificando, ela vai comendo menos de um alimento. E aí eu Uhum. queria que você falasse um pouco disso, né? Que muita gente me pergunta assim, essa questão. Eu tenho como fazer, por exemplo, uma dieta low carb, sem ser aquela dieta que assim, é proteína, proteína vezes proteína e um monte de gordura, né? É muito bacon. E aí eu queria entender assim, como que é para você quando um paciente chega com esses transtornos, né? Essa questão assim que você vê. Tem um nutricionismo, então ele chega para você e fala assim: eu não quero comer carboidrato. Uhum. E aí, como que você vai percebendo que é uma questão que não é de saúde? Por exemplo, até uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes, ela tem uma necessidade de comer carboidrato. Com certeza. Uhum. E Ela precisa de aí, carboidrato, ela diabetes. precisa do carboidrato. E aí Uhum. você fala assim, puxa, mas ela não é uma pessoa diabética, e aí ela tá com essa restrição do carboidrato. E o que está acontecendo com o corpo dela, né? Eu lembro que eu, como sou muito cética, né, cara, que você teve que me provar pelos exames, né? Sim. Você teve que mostrar ali no exame. Como E boa aí eu comecei a física que falar, você é, né, Kátia? sim. Aí E eu tá falei, certo. nossa, realmente não tem alguma coisa errada com isso, né? Aí eu Uhum. comecei realmente a entender, mas assim, fala um pouco dessa sua experiência e de Uhum. como que as pessoas chegam, como que você vê isso, como que as pessoas começam a lidar e qual é o primeiro passo para elas entenderem se elas estão assim? Porque para mim, até eu perceber, né, tive a sua ajuda, aí você pegou os exames, aí foi me mostrando. E aí Uhum. eu comecei a falar, nossa, realmente não tá legal o jeito que eu tô indo, né? Uhum. Então, eu vou te contar aqui, porque para cada paciente, cada funciona de um jeito, né? Eu percebo que, assim, começando do início, existe transtorno alimentar ou comer transtornado, né? Qual que é a diferença disso? Transtorno alimentar é algo bem mais grave, né? É anorexia. Anorexia, para quem não sabe, são pessoas que não se alimentam mais porque têm aversão do alimento, né? Então, são pessoas muito magras. Tem a bulimia, que é um transtorno alimentar, né? Pessoas que comem, têm compulsões alimentares, comem muita coisa, 10 mil calorias por momento e vomitam. Isso é a bulimia. E tem a compulsão mesmo, que as pessoas têm o ECA, que é episódio compulsivo, de comer 10 mil calorias, mas não purga, né? Não vomita nem nada. Isso é uma compulsão. Esses são os transtornos clássicos. O que mais a gente vive, o que mais eu recebo hoje no consultório é o comer transtornado, que é onde a maioria
se encaixa. Inclusive, muitos de nós, em algum nível, tem algum transtorno desse tipo, né? E aí, como que é assim, o que mais chega? Vigorexia. O que é a vigorexia? Pessoas que treinam, que vão muito para academia, que querem ficar forte, no caso dos homens, e no caso das mulheres, magras, né? Definidas e magras. Isso é vigorexia. A ortorexia, que acho que esse é o que eu mais atendo, que provavelmente você também, que são pessoas que querem se alimentar bem a todo custo. Então, elas são muito bem vistas pela sociedade, né? Porque, nossa, a pessoa se alimenta super bem, só come orgânico, não come nada industrializado e tudo mais. Então, é muito bem vista, fica mais fácil, né? Assim, o que eu digo? Fica mais fácil ser ortoréxico perante a sociedade. Porém, quais são os danos desse ortoréxico, né? E do vigoréxico da academia também? São pessoas que vivem em função do alimento, né? É aí que eu queria chegar. E aí, a vida fica um transtorno. Teve um caso que eu até já falei em uma das lives de um paciente que ele chegou no consultório de psicologia da minha professora de comportamento alimentar. Ele chegou com a noiva e falou assim, olha, eu trouxe ela aqui porque se você não resolver o caso dela, eu não vou mais me casar. E esse era o ponto, porque ele marcou uma viagem super linda para ela, para os dois, tal. Chegou no hotel, ela não queria comer nada que tinha no hotel, ela levou marmita. E não por alguma doença, por nada, simplesmente porque ela ia sair da organização da comida orgânica e pura e que ela escolheu e tudo mais. Então o negócio ficou tão grave que ela não frequentava mais nenhum lugar, nem de família, nem festas, nem nada. E o ortoréxico é aquele que fica levando marmita para todo lugar que vai. Diferente de você falar, olha, eu vou levar porque eu estou tentando me organizar e tal, no trabalho não tem. Não, isso é uma coisa. Outra coisa é ou você deixar de ir em festa ou levar toda a sua marmita numa festa, por exemplo. Aí mostra que já tem algo aí mais importante. Como que é o tratamento disso? Né? Eu já até chego nos exames, né, para falar como que eu abordo, mas assim, primeira coisa, o terapeuta, né, ou nutricionista que lide com comportamento, ou psicólogo, tem que criar vínculo com essas pessoas, porque são pessoas que estão assim, ó, rígidos, não entra aqui. São pessoas extremamente inteligentes, que estudam tudo sobre nutriente. Então, eles chegam no consultório, às vezes me dão aulas de coisas que eu nem sabia, da química, sei lá do que, da manteiga. E aí, o que acontece? Eles já vêm com o discurso todo pronto. Se você tentar convencê-lo do contrário, não dá certo. Então, você vai ter que achar uma brecha, né? Porque se ele te procurou, tem algum nível de desconforto lá que ele precisa de alguma ajuda. Você achar uma brecha para conseguir entrar. No seu caso, que você acabou de falar, foram os exames. Sim. A Kátia é muito inteligente, ela quer ver lá escrito e vai funcionar que eu vou ajudá-la no que ela veio buscar, né? E isso Sim. eu até digo de uma forma bem natural, Kátia, porque assim, todos nós temos algum tipo desses Sim. com alimentação, né? Então é só a diferença quem se olha, né? Como você se olha, como eu me olho. Então aí a gente começa a entender um pouquinho melhor do que acontece, né? Sim. Na questão dessas pessoas como nós, né? Do comer transtornado e tudo mais, que é uma questão muito narcísica, né? Então, assim, quem trata disso, mesmo nutricionista, tem que estudar com psicólogos para entender melhor como abordar, né? Então, por exemplo, essa psicóloga que é minha professora, ela é especialista em comportamento alimentar, eu só confio nela nessa área, porque ela estudou a vida inteira só isso. E o que ela fala muito? Cárita, não vá para análise, não fica numa coisa analítica, porque você machuca mais o paciente. Né? O paciente que Sim. já está machucado, com tantas defesas, com uma questão tão narcísica e obsessiva, se você tentar convencê-lo pelo cognitivo, você mais machuca e não adianta nada, ele não volta mais. E aí é achar a Sim. brecha, achar que parte do corpo a pessoa já está recebendo aquilo, né? Para que a gente consiga realmente criar essa conexão e ajudar o paciente de verdade. Né? Sim. Então, esse é um ponto bem importante.
Aqui, gente, eu até tô falando, eu não tô fazendo nenhuma analogia que orgânico é bom, é ruim. Eu só quero dizer assim que o orgânico é ótimo, mas ele não pode entrar na sua vida como uma forma assim, se não tiver orgânico, eu não como salada. Aí isso já é algo que tá fora de contexto do que eu sinto que é saudável, né? Porque eu Sim. percebo muito isso. Inclusive, Kátia, eu faço muita introdução alimentar. E, nossa, eu começo a ficar assim angustiada quando tem uma introdução alimentar que a mãe só quer dar orgânico e aí ela não encontra orgânico, então ela dá 2 legumes, porque é o que ela encontra de orgânico. Eu falo, não, não, por favor, dá não orgânico também, mas diversifica isso para o bem do bebê que está conhecendo. E tem umas pessoas que não querem, que ou é orgânico ou não dá. Sabe assim? É, isso, né, foi bem importante você falar, porque, por exemplo, às vezes, né, eu vou fazer trilha. Uhum. Então, o último ano a gente estava no meio de uma trilha na Bahia, lá na Chapada Diamantina, não tinha, né? E aí, pô, andamos o dia inteiro, e aí eu comecei a perceber que, assim, começava a vir o comportamento, não, mas eu vou comer isso? Mas isso nada a ver com a minha alimentação. Aí depois vinha assim: olha, eu vou agradecer, vou colocar aqui um agradecimento para o universo, porque eu tenho essa comida aqui e vamos lá. E aí eu fiquei mais tranquila. Aí comecei a agradecer, ficar mais tranquila, porque vem mesmo, né? Uma coisa de você, mas isso aqui. Mas olha como que ele está fazendo a comida, olha as condições, não sei o quê. Aí você fala assim, caramba, né? Essas pessoas, olha só, elas comem isso, elas fazem isso várias vezes no ano e elas estão aqui super bem, às vezes melhores do que as pessoas que estão pensando na alimentação assim super certa, porque causa um estresse, né, isso. Uhum. E é o que eu falei, eu me peguei em várias situações que eu não tinha variação de nutrientes, né, porque comer sempre igual, você Uhum. come sempre a mesma coisa. Então, Por o que que é medo, né? melhor? Por medo? Por medo? Uhum. E aí você não se dá nem o prazer, né, de aproveitar uma lua de mel, uma viagem. E eu sempre falo para as pessoas, né, que eu adotei a regra assim, que o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? O ótimo, ideal seria a gente ter orgânicos, colhidos, por elfos encantados de preferência. Com certeza. Mas, mas a gente tem que ir, né? Por exemplo, frutas, né? A gente não encontra todas as frutas orgânicas, ou quando encontra muito acima do orçamento. Então é legal a gente ter essa flexibilidade, né? E a gente É. encontrar esse caminho do meio, porque Uhum. isso facilita muito. E aí eu fico pensando, as pessoas que estão nessa linha da academia, como você fala, ou dessa parte de comer muito certinho, elas só conseguem mudar quando você consegue pegar um vínculo e mostrar alguma opção que ela aceite, porque se você for pro racional, não funciona, né? Perfeito, é isso mesmo. Eu atendo alguns pacientes com transtorno alimentar mesmo, tá? Que eu atendo até semanalmente para fazer um trabalho um pouco mais profundo, né? Com a ajuda dessa psicóloga. E assim, primeira coisa é o vínculo. A pessoa bulímica, ela não te conta que tem bulimia na primeira vez, né? Então, assim, ou você cria esse vínculo e esse espaço que a pessoa vai, no momento de falar, e você vai receber, porque se ela achar que você não vai receber, ela nem te conta e ela não volta mais. Então, esse é o principal, é o vínculo, né? Então, assim, eu falo, muitos nutricionistas têm que trabalhar isso, saber fazer vínculos com as pessoas, mais do que qualquer outra técnica. Porque o que eu vejo Sim, aí das pessoas saírem revoltadas de consulta, porque se sentiram invadidas, né? sim, Invadidas, agredidas. Isso é possível, porque a gente, né, na nutrição, o médico, o psicólogo, você está numa posição que muita gente vê como uma hierarquia. O que a pessoa me sim, falar vai estar o certo, então eu vou ter que engolir. E as pessoas saem machucadas, às vezes, de uma consulta assim, né? Então, sim. o principal é isso, é o vínculo. E aí eu fico pensando, né, essa coisa do transtorno. Tem algumas pessoas que têm mesmo algumas, bom, intolerâncias, como
eu mesmo senti, na minha experiência, né, que, por Uhum, exemplo, o leite não é uma coisa que me faça bem. uhum. Então, eu como, né? Então, comi um iogurte, um queijo e tal. É uma coisa que eu faço eventualmente, mas se eu comer diariamente, eu já sinto que vai me dar um desconforto. A mesma coisa com glúten, alguma outra coisa assim. Aí tem pessoas que me pedem para fazer, por exemplo, pães sem glúten, mas elas não são celíacas, não são nada disso. Mas aí, quando eu passo a descrição, por exemplo, dos ingredientes, e que eu faço um pão de fermentação e precisa o fermento lá precisa de açúcar para fermentar. E Sim. aí é uma quantidade, às vezes, cara, tá assim, 10 gramas Uhum. pesado só para fermentar. Ai, mas não é low carb. Ah, mas. E aí eu vejo que o glúten não é uma associação do tipo, ela sentiu um desconforto no intestino, ou ela sentiu um desconforto. Não. É porque ela associou que uma coisa sem glúten é com menos carboidrato. E muitas vezes não é. Então tem muita confusão, né? É, isso é perfeito, você está falando, é bem interessante, porque aí você pega a pessoa na curva, né? Ela fala, não, mas não tem glúten. Ué, mas tem farinha e tem açúcar, então não é low carb. Aí a gente começa, a partir da fala da pessoa, perceber que não é bem aquilo, né? Então, Sim, algumas pessoas, por exemplo, chegam para mim, é porque eu quero fazer uma dieta vegana. Ah, tá bom. Por quê? Você sentiu aí? Porque eu acho super legal. Se a pessoa tá sentindo que tem que fazer essa transição, eu acho ótimo, mas eu gosto de entender o porquê. Ah, sim, eu acho melhor, tal, não sei o quê. Mas assim, aí eu faço lá, então você vai comer isso. Não, feijão, não. Feijão tem muito carboidrato. Então, não tem como ser vegano sem comer feijão. Você come então tofu? Não, tofu também não, porque tofu isso é transgênico, isso, aquilo. E aí a gente vai vendo na fala da pessoa que é muito além de querer ser vegano. Tem muita coisa aí. É o glúten, a lactose, muitas vezes não diagnosticados, né? Muitas vezes eu pergunto, mas você se sente mal mesmo com queijo ou você ouviu falar? Ah, eu acho. Porque tem gente que sente mal mesmo. Eu também não consigo sim, com leite. Né? Eu percebo que eu não consigo, eu como eventualmente tal, mas não passo bem, não. Mas tem pessoas que não, que eu percebo que não é isso. Que você vai sim. juntando as coisas, sobram lá 3, 4 alimentos. E até, Kátia, tem uma coisa interessante, que tem um transtorno alimentar que chama TARE. Não sei se você já ouviu falar. Não. É um transtorno de infância, tá? Então são crianças já extremamente seletivas, que elas comem poucos alimentos. Tem muitas crianças que têm isso. E às vezes traz para a vida adulta. E aí isso também é um grande problema. Esse TARI também é bem difícil de tratar, né? Porque tem realmente aversão a alguns alimentos. E aí a gente tem que realmente entender onde esse paciente se enquadra para ver que tipo de tratamento que a gente pode fazer para que não seja invasivo. Quem tem TARI, por exemplo, tem que ir primeiro psicólogo e psiquiátrico, porque eles têm meio pavor de nutricionista. Nossa. Porque E acha que a você já nutricionista vai forçar a comer. Nossa, e você já pegou alguém, por exemplo, eu tô trabalhando também com as técnicas de Theta Healing, né? Então a Uhum. gente vai fazendo a sessão e vai acessando o inconsciente das pessoas. Então no grupo, o que que eu percebi? Muita gente que tem pavor de comer saudável porque acha que a comida é horrível, porque acha que a comida é péssima. E Uhum. aí tem ao contrário mesmo, como você falou, a pessoa acha que se ela for diversificar a alimentação, ela vai engordar. E tem outras que têm realmente problemas com o intestino, que essas são os casos mais, para mim, mais desafiadores, né? Uhum. Eu atendo uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável, e aí ela faz uma prescrição que, na verdade, está numa fase. Você já deve ter ouvido falar da Food Map. Sim, eu prescrevo normalmente no início. E Do aí ela tratamento. está nessa fase. E aí tem que olhar tudo, tem que pesar tudo. Aí eu sinto que, por exemplo, qualquer coisa que você. Aí percebemos essa semana que a quinoa também é um gatilho para essa pessoa. Uhum. Então, é um alimento saudável. Aí, quando você vai tirando e vai vendo o que faz por um tempo, para depois o médico fazer a intervenção, nananã, aí eu falo, gente, olha só,
como é desafiador, porque a pessoa vai ficando empolgado, de repente tira aquele alimento. Aí ela vai ficando mais animada. E quando eu vejo, eu falei assim, nossa, realmente é um trabalho de formiguinha, porque essa pessoa vai ter que reconstruir, né, aos poucos, Uhum, depois reintroduzindo e ver o que que dá certo, o que que não dá. Mas uhum, eu sinto assim que essas pessoas vêm para mim assim super desanimadas. Já tentei de tudo. Vamos ver se dá certo. Como você vai fazer comida sem isso, sem aquilo? O que que eu vou comer? Sabe assim? Como que uhum. eu vou organizar minha alimentação? Que prato que eu vou fazer com abobrinha? Que prato que eu vou fazer? Ai, nossa, eu vou passar fome. Não, não tem nada gostoso, né? Então tem várias situações que eu vejo assim realmente bastante desafiadoras em relação a isso, né? Essa eu atendo bastante também, viu, Kátia? É síndrome do colo irritável, colite, retocolite ulcerativa. E quando está na fase crítica, é complicado mesmo, né? O SI, que você está falando aí da síndrome do intestino, tem que entrar com o FoodMap no início, mas tem que saber tirar a pessoa do FoodMap, isso é o mais importante. Porque eu Sim, falo que é uma reintrodução alimentar como se o adulto fosse um bebê. Então você tem que saber fazer, porque senão é traumático. A pessoa começa a ficar em pânico de comer, porque passa mal sim. mesmo. Então eu falo que o mais importante do que tirar é saber recolocar. E Sim. esse é o ponto, assim, de saber se a pessoa está sendo acompanhada por pessoas que conseguem fazer isso, sabe? Porque às vezes passa para a pessoa assim, olha, você tem que seguir esse aplicativo. E aí é isso, a pessoa não sabe nem cozinhar. A pessoa chega para mim e Uhum, fala assim, olha, eu comia na padaria, agora eu tenho que fazer isso aqui. E uhum, como que eu faço? Eu não posso comer alho, eu não posso comer cebola. E aí você fala assim, bom, vamos para os temperos. Eu vejo, né, que tem muita essa coisa que eu aprendi um pouco quando eu estudei bem superficialmente a Ayurveda, que tem muito, né? Tem muito ganho, assim, de você entender. Ah, como que eu posso fazer uma comida sem alho ser saborosa? Como eu posso pensar nas porções? Como eu posso uhum, conhecer outros alimentos? Aí tentando levar a pessoa para um lado de alegria, assim. Olha, que legal, você vai ter a oportunidade de conhecer outros alimentos, né? Que você não uhum, conhecia, outras frutas, outras coisas. Porque muitas vezes a pessoa vai lá e sempre está comendo a mesma fruta. A maçã, mamão, ou banana, que aquela é que fácil. banana, que é fácil, e só. Aí, Uhum, por exemplo, não conhece nada de outras frutas, né? Então ela também ganha nesse lado de conhecer, mas eu sinto muito pânico das pessoas. uhum, Assim, para quem está assistindo a gente que tem uma questão assim também com os exames, você pode dar alguma dica? Porque tem essa questão da falta de nutrientes, né? Mas eu uhum, lembro que uma vez você falou para mim que até só naquele exame simples mesmo, que é o hemograma, né? uhum. Já dá para a gente ver algumas coisas que estão faltando. Eu lembro que a gente percebeu, no meu caso, que eu não tomava água Isso, direito, né? E boa. ainda hoje eu coloco ali na plaquinha para mim, cuidar da hidratação. Então eu me lembro todo dia de tomar água, porque dá para ver ali claramente, né? Porque eu lembro que eu falei, assim, nossa, como que ela sabe disso? Ela viu uma bola de cristal? Não, tá no exame, né? Aí você multiplica tal por tal e aí você vai saber o resultado e tem que estar dentro. Isso é bem interessante, Kátia, porque até desmistifica algumas coisas. Por exemplo, o low carb. Né? Eu não gosto de falar assim, nossa, isso é péssimo ou isso é super bom, mas os exames a gente vai vendo para quem que é bom, né? Esse é um ponto. Então, por exemplo, a gente consegue ver no hemograma essa questão da hidratação, perfeito. Isso é uma coisa que dá para ver por lá. Dá para ver se tem anemia, e se a anemia é por falta de ferro ou de B12, isso a gente consegue ver pelo hemograma também, porque uma é diferente da outra, né? Os índices que a gente precisa olhar e tudo mais. Exame simples também, ferritina. A gente já vê o seu estoque de ferro. Quem está com o estoque de ferro baixo, normalmente tem fome oculta. Normalmente tem vontade de ficar beliscando, comendo alguma coisa, tentando achar uma solução para aquela baixa energia através do ferro. Então, isso é super importante. Isso que eu já falei para você, acho que você vai lembrar, né? Que assim, não é a gente olhar a faixa de laboratório. Faixa de laboratório é para você evitar a hospitalização, é doença.
pensando em saúde, você tem que ir num profissional que saiba ler seus exames e te ajudar com a saúde. É um pouco diferente. Até o Denis está perguntando, tem uma quantidade certa de água para ingerir por dia? Então, depende. A gente até fala 2 litros e tudo mais, mas cada organismo é de uma forma. Então, o hemograma é o que realmente vai mostrar, que é o que a Kátia falou agora, se você está hidratado o suficiente, né? Então, para o seu corpo que você ingere, se tá bom. E é legal, Kátia, porque eu tenho pacientes que ingerem 1 litro e pouco e tá perfeita a hidratação. Né? Porque Sim, provavelmente na alimentação eles gostam de alimentos mais úmidos e isso também conta, né? E sim. há pessoas que falam, cara, não pode ser, eu tô bebendo 3 litros de água e não hidrata. Aí a gente tem que pensar em outra coisa, funcionamento renal, alguma doença autoimune, tem que ver por que essa pessoa não se hidrata, entendeu? É. E muitas vezes, né, a pessoa vem assim para mim e fala: "Ah, eu acho que eu tô em depressão, porque eu já tentei isso, né?" Mas aí é por isso que eu acho assim, conversar com você é muito bom, porque você vai além, né? Porque às vezes vai no nutricionista, tá fazendo acompanhamento com o médico, mas esse médico não tem essa coisa da medicina integrativa, né? Então ela não Uhum. consegue, por exemplo, ter um olhar para o exame diferenciado, ela só vai olhar a faixa, vai falar, tá tudo certo, o médico falou que tá tudo certo com meus exames. Aí você vai ver, a pessoa, ela não tá comendo nenhum alimento que dá para ela, por exemplo, algum precursor de serotonina. Então, ela evita todos os alimentos. Então, ela tem uma alimentação totalmente restritiva. E aí eu falo assim: bom, pode ser que ela tenha um quadro. Então, eu sempre falo: bom, ela vai tratar com o médico. E aqui eu estou aqui para ajudar ela a ver a alimentação, como que ela pode fazer a comida dela de maneira diferente, né? Mas aí, Uhum. muitas vezes, ela começa a comer, começa a diversificar, começa a colocar cores no prato. Daqui a pouco ela fala: Nossa, sabe que eu estou muito mais animada essa semana? Nossa, eu estou me sentindo bem melhor. Aí fala: Olha que Nossa, você vê como que é, E é uma né? coisa, Kátia, que você já vai, não sei se nem você conhece essa técnica, mas você já vai usando o comer intuitivo. Não sei se você já ouviu falar dessa técnica. A Soraya comentou comigo, mas para mim funciona muito, né? Eu preciso ter cores, né? Uhum, Eu aprendo com coisas coloridas, então meu prato ele precisa ter cor para eu ficar feliz. E aí uhum, eu percebi que isso também ajuda as pessoas e até ficar mais intuitivo. Então ela vai olha, hoje tem essas cores, amanhã tem outras cores. Aí ela vai diversificando a alimentação pela cor. E aí eu uhum. acho que para mim é uma coisa que funciona para falar para as pessoas assim, né? E ela vai Super. experimentando alimentos. Então, por exemplo, sopa é uma coisa que eu amo. Então, toda vez que a pessoa está iniciando lá um trabalho que ela vai pedir para ajudar ela a montar a alimentação, fala: Você já colocou uma sopa? Ai, Uhum. nossa, eu não tenho muito hábito de fazer sopa. Ah, a Soraya acabou de entrar. Oi, Falando dela. Soraya. E aí eu falo assim: bom, vamos fazer uma sopa de abóbora? Abóbora, mas eu não como muito. Aí a pessoa faz, ama, ama. Aí coloca algumas coisas. Aí ela fala assim: nossa, sabe que eu nunca tinha. E aí é uma cor linda, né? Outro dia a moça que estava fazendo parte do curso fez uma sopa de beterraba e aí ficou uma cor incrível, né? Ela, nossa, olha que lindo que tá meu prato. Aí eu incentivo, porque é um grupo, então as pessoas vão se ajudando também, e elas tiram foto dos pratos. Aí elas vão vendo como que fica bonito as cores e vai estruturando. E aí falam assim: nossa, gente, como isso ajuda, né? Como a gente Muito. fazer as pazes, porque olha, tem gente que vem e fala assim: eu não sei o que que é uma abobrinha. Ela nunca foi no mercado comprar, ela não sabe o que que é o alimento, porque é isso que você falou, ela só sabe se ele é carboidrato, porque vem lá uma prescrição carboidrato, Uhum. se é gordura ou se é proteína. É E isso. aí, né? Então acho que isso assim é incrível, né, a gente perceber. É. É isso mesmo. Isso do comer intuitivo, mesmo sem você ter estudado bem isso, você já está usando, né? Tanto para os seus clientes que você fala, né? Como que você fala? É, Né? Para seus clientes e para você mesma. Isso é bem interessante. E tem uma coisa do comer intuitivo, gente, que não precisa nem de técnica, mas só a gente observar
que às vezes a gente adora um alimento, adora, mas aí isso acontece muito comigo. Meu marido fala assim, você não vai comer tal coisa que você adora? E eu olho para aquele alimento e não me dá vontade, mesmo com fome. E algo em mim, e todo mundo tem isso, só que nem todo mundo percebe. Só coloca no prato e pronto. Eu falo, não, hoje não. Então, o corpo ele é muito sábio. Se a gente estiver conectado com presença, né, e parar um minutinho para olhar para o que você está sentindo na hora da refeição, isso já faz toda a diferença, né? Eu sei que eu estou indo Sim. no mundo ideal, estou indo para o mundo ideal, mas assim, aos pouquinhos, né? Quando a gente consegue ir fazendo, não é sempre em toda refeição que eu faço isso, mas eu vejo muita diferença, muita. Né? Eu percebo Sim. que é diferente mesmo. Eu até pode Quanto falar. tempo a gente tem? Eu não estou Tem anotando o tempo. 18 minutos, estou 18 olhando minutos. aqui. É. Tá. E aí, eu queria que se a gente pudesse conversar um pouquinho com o transtorno também dessa questão dos doces, né? Porque foi o meu caminho, né? Eu tinha, assim, muito vício por doce. E aí, essa semana, por exemplo, atendendo a pessoa no Teta Healing, o que que eu descobri no inconsciente, né? Fui vasculhando, vasculhando, e aí pensei assim, a pessoa estava comendo um doce porque, na verdade, ela estava sentindo falta do colo da mãe dela, Uhum. né? Sim. Olha só como que é. Aí a gente vasculhando inconsciente, cheguei nessa crença que o doce era para ela como o colo da mãe. Uhum. E aí fui, trabalhei nessa questão e também deixei livre. Dei umas receitas de alguns doces saudáveis, porque todo mundo fala assim, doce saudável existe? Existe, existe. Sim. Aí dei para ela alguns doces saudáveis e falei assim, olha, você pode fazer nesse período que você está sentindo no final da tarde, experimento. Você pode fazer e comer um pedaço. Come, aproveita aquele momento, sente aquele momento e aí aproveita e vê como que é isso para você, né? E aí a pessoa fala assim, mas eu posso? Falei, pode, a gente pode comer se a gente está com uma vontade, lógico. Eu sempre incentivo as pessoas o máximo que elas puderem fazer o próprio alimento, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, um doce em casa, a chance de a gente colocar bem menos açúcar, uma gordura de melhor qualidade, até fazer um bolo sem glúten, né? Com uma farinha simples, às vezes pode usar aveia mesmo, é bem Uhum. maior, Sim. né? Então, quer dizer, a pessoa está fazendo, ela está construindo aquele momento, ela vai aproveitar. Mas foi interessante tomar consciência que ela está associando aquele comer doce, porque ela está sentindo falta da mãe, é saudade da mãe ou falta do amor da mãe. Então, Uhum. trabalhar isso é muito legal, né? Porque a pessoa vai tomando consciência daquele sentimento porque ela está comendo. Eu até comentei com a Soraya que o meu caso era raiva. Aí você ficava furiosa que não estava dando alguma coisa certo no meu trabalho. Aí quando eu via, estava comendo alguma coisa que não Doce. tinha nada a ver. Ou então, uma coisa muito importante que você até fez uma postagem bem bacana outro dia, foi a questão do sono, né? Uhum. Que eu não dormia direito. Então, assim, quando eu não durmo direito, por exemplo, durmo muito tarde, tenho que acordar muito cedo, eu fico descompensada. Então, eu sinto muito mais vontade de comer alguma coisa doce do que normalmente. E aí, tem gente que quer viver, principalmente agora na quarentena, a vida eterna, né? Não quer nem, acho que vai dormir, vai perder tempo. Então, eu Sim. pego o caso das pessoas que, assim, rebelde sem causa. Não, eu tenho que estudar muita coisa, tem muita coisa para ver, eu não quero dormir. Uhum. Assim, Sim. mas dormir é É importante, né? essencial para esse equilíbrio, justamente isso, né? De serotonina, é, enfim, é tudo. Dormir é tudo, né? É melatonina, é serotonina, é toda o ajuste aí que a gente precisa neuroquímico para conseguir realmente não ficar descontando ou tapando buracos com a comida. E tem um caso muito legal, Kátia, muito legal, de um casal que eu atendo bastante tempo, só que assim, eu atendo separado, né? Atendo na nutrição mesmo, cada um com o seu caso. Mas a gente está chegando em umas histórias tão parecidas, né? E um não sabe do que eu converso com o outro, não sei que eles conversem. É, e a questão é o açúcar, por isso que eu tô te falando, né? Dos dois.
E aí, eles me pedem sempre dietas muito bem regradas. Muito, porque senão eles não. Eles querem essas regras. Eu dou várias regras, mesmo contra a minha vontade, né? Porque é assim que realmente para eles funciona. E aí, essa semana, a moça me falou o seguinte: ela falou assim, Carita, e começou até a chorar, assim, falou: na minha infância era muito doce e era forma de afeto, era o que eu recebia, era doce, né? O meu pai, ele faleceu com diabetes. E era o que ele ensinou pra gente. Então, para mim, tem assim uma dicotomia, essa coisa do bom ou do mal, né? Que é o que eu mais amo, mas é o que vai me matar. E o marido também tem história parecida. E agora os Nossa. dois não comem, eles só comem assim, Kátia, quantos quadradinhos de chocolate eu posso comer? Aí, Kátia, até brinco com eles, aí eu vou inventar aqui uma regra, tá? Você come um quadradinho às 3 da tarde, sei lá, sabe assim? Para que realmente eles se sintam mais confortáveis e possam receber esse prazer. E aí, olha o que ela me trouxe também essa semana. Ela falou, olha que engraçado. A gente parou de comer doce, eu e meu marido, mas meus filhos e a namorada do meu filho que tá morando aqui também agora na quarentena fazem doce o dia inteiro. Eu tô revivendo a minha casa da infância. Olha como a gente vai Como isso reconstruindo a é? mesma história dentro de casa, né? Sim. Isso é muito forte, né? Então, é bem interessante. O doce tem história para contar, viu? A gente tem que ir aprofundando na questão de cada um, se é o sono, se é emocional, porque tem história ali, É, viu? o Denis também está perguntando isso. Se a falta de dormir bem pode dar vontade de comer alimentos doces ou processados. Muito, muito. Aumenta bastante. A gente acontece não vou entrar em questões muito específicas, mas é como se a gente tivesse de ressaca ao não dormir, né? E quando a gente está com ressaca de álcool, a primeira coisa que a gente procura é o doce, né? O dormir tem um processo parecido, o não dormir. E às vezes, gente, a gente acha que está dormindo bem e não está, né? Às vezes está tendo apneia, acorda 1000 vezes à noite, às vezes está rangendo o dente, está tendo refluxo. Refluxo é uma das piores causas que eu tenho visto que atrapalha o sono e a pessoa demora para descobrir. Porque volta, né, um conteúdo, a pessoa às vezes tem taquicardia, acorda meio sem saber o que está acontecendo e dorme de novo. E vai descobrir depois porque está tendo dor de garganta. Então, isso é É, super comum, né? Então, isso assim, é muito sério mesmo. muito. E é uma coisa que eu pergunto, né, para a pessoa que é assim, se ela dorme e se ela acorda descansada, porque Perfeito. eu faço essa análise, né? E muitas vezes, por exemplo, eu sinto que eu durmo e acordo mais cansada. Então, eu falei, nossa, não dormi bem. Uhum. Então, isso realmente, para mim, é nítido, assim, como eu observo, até umas coisas que eu falo assim, nossa, eu não tenho mais vontade de comer isso. Por que que hoje estou com vontade de comer isso? Ah, eu não dormi bem essa noite. Né? Uhum. E eu consigo perceber ali que é uma questão relacionada ao sono. E aí eu fico pensando, gente, olha que loucura, né? Chega a ser a alimentação tão traumática que a pessoa ela acha que assim, eu tenho pessoas que acham que é perda de tempo comer. Você acredita? Sim. Uhum. Ah, Acredito. mas eu vou gastar, eu vi em média que eu vou gastar tantas horas para fazer isso que você está me falando. Eu não tenho esse tempo para gastar fazendo isso. Eu falei assim, aí, nossa, né? Como você contornar para mostrar que ela realmente está com dificuldade de dar um tempo para ela mesma, né? Uhum. Sim. Sim. São questões muito profundas, né? O que está por São muito trás profundas. disso, né? Da pessoa achar que ela não tem o merecimento aí, né? Para ter um tempo para se cuidar, né? Que isso é bobagem. Olha Sim. só. E uma outra coisa que acontece, né, que você sabe do meu processo, mas, por exemplo, eu percebi, e foi um dos caminhos que eu fui buscar ajuda, que quando eu estava fazendo low carb, estava aumentando eu fiz exame, e aí falei assim, nossa, mas eu não tinha gordura no fígado, o que está acontecendo que está aumentando aqui? E aí eu Uhum. comecei a ver que estava tendo esteatose. Aí eu estudava, né, falava assim, nossa, mas o carboidrato também pode ser um mecanismo, mas o que está acontecendo?
Aí eu percebo que a pessoa fala assim, ah, mas eu vou comer mais gordura. E aí eu falo assim, nossa, realmente é muito sério, né, Carita? Porque assim, essa coisa de você tirar o nutriente, a gente Uhum, começa a comer mais de um outro, né? uhum. É isso mesmo. Não tem mágica, né? Não. Ou você equilibra, ou você vai comer mais de um, e aí Uhum, você acaba danificando o seu organismo, né? E sim. muita gente chega para mim e fala assim: não, eu estou com esteatose hepática, eu não posso comer carboidrato. É. Aí fala É assim: até ai, interessante, olha só, Kátia, eu atendi um paciente quarta-feira com esteatose, né? E foi a primeira coisa que ele me falou. Aí eu analisando os exames dele, ele estava com uma ferritina aí, que é o estoque de ferro, em 700. Aí eu falei assim, peraí, você não tem alguma doença aí, uma hemocromatose? Ah, engraçado, o médico falou mesmo para eu fazer sangria. Eu falei, e aí você fez? Não, eu acabei, passou, eu não fiz. Eu falei, mas a culpa é do carboidrato? O seu fígado ele está sobrecarregado pelo seu excesso de ferro. Quem que te falou que a culpa é do carboidrato? Ah, eu achei, porque eu ouvi falar que esteatose é carboidrato. E aí, esse paciente ele estava tirando o carboidrato com o triglicérides, né, que é a faixa lá que a gente consegue ver de estoque de carboidrato lá embaixo. Ele estava tirando o carboidrato, achando que isso ia consertar. Olha que coisa. E por quê, né? Ele não é obrigado a saber tudo. Mas é o que a gente se ouve por aí. sim. E você vê a importância, né, de você saber ler bem o exame, porque você vai olhar ali o exame, você já vai identificar. E outra coisa que veio aqui para mim é assim, muita gente fala assim, ah, eu faço low carb, mas eu não sei o que acontece, olha, eu faço todas as minhas marmitas, deixo tudo certinho na geladeira, tá tudo certinho ali. Aí eu vou, faço o jejum intermitente, não como, aí tomo café, nossa, era dessas, fazia um monte de café turbo, né? Para Faço tudo aguentar, isso, né? mas para aguentar. Aí chega no final da tarde, aí chega o pessoal com pão, com não sei o quê, e eu como 5 pães. Como que pode? Eu não sei como. Aí eu falo assim, eu fico assim, porque a falta, né, ela aparece um horário do dia. Uhum. Então, é normal, geralmente é à tarde, né, que aparece Uhum. essa falta. Essa pessoa foi restringindo, restringindo, restringindo. Aí você vê, ela tem um pico de glicemia porque ela come 5 pães. Uhum. E quando não tem algum outro doce associado, como uma geleia dessas bem, né, cheia de açúcar, e aí ela vai e fala assim: eu não sei que eu. Então, eu não consigo emagrecer. Eu tento, eu faço tudo direitinho. E aí Aí eu fico acontecem coisas. pensando. São várias, né? Porque a restrição vai gerar essa compulsão, né? Isso é uma coisa. O metabolismo vai lentificar, porque é como a gente tem no corpo uma memória de guerra. É como se a gente no corpo fala assim, ué, quando que vai vir o alimento de novo? Então, peraí, deixa eu baixar aqui toda a velocidade de metabolizar, porque eu preciso guardar um pouquinho. E aí acontece isso. Até eu brinco, né? Aquelas pessoas falam, ah, tal pessoa é magra de ruim, come o dia inteiro e é magro. É verdade. Muitas pessoas que comem várias vezes ao dia e aquilo que tá sentindo que. Não tô nem falando que tem que comer de 3 horas, não é isso, mas é o metabolismo da pessoa e ela tá comendo e tá se sentindo bem e é magra. Isso acontece mesmo. Né? Todo o Sim, metabolismo está a favor dela. E quando chega uma pessoa e fala assim, nossa, mas eu fiz certinho uma dieta de segunda a sexta, no sábado e domingo eu comia mais e engordei 3 quilos, acontece mesmo, sim, né? Porque assim, também, né, eu falo que a gordura, ela é uma máfia no organismo. Então, assim, se a gente fica mantendo, né, os hábitos, assim, de tipo, ah, faço jejum, depois eu quebro o jejum com um monte de coisa e tudo mais, essa desorganização acarreta, essas são as consequências, né? O metabolismo fica lento, a sim, pessoa não perde peso e se sente sempre triste, né? Porque não chega aí triste. no lugar que ela gostaria de estar. Então, Sim. Ai, olha, realmente é muita coisa, né, Carta, é, para é um ver. assunto que não E tem fim. eu sempre falo, gente, é muito importante vocês escolherem, né? Às vezes eu penso assim, nossa, realmente o universo foi muito gentil comigo de
eu encontrar pessoas no caminho que foram, né, ajudando. E aí eu falo assim, nossa, às vezes a pessoa está em busca, mas não encontra profissionais que olham, que tem essa visão de olhar o exame, saindo fora dessa coisa de só olhar a referência, de ter uma conversa mesmo, né, com a pessoa para integrar. E às vezes é o que eu falo, gente, é uma conversa, é uma consulta que você vai, fala, nossa, entendi, era isso, É, né? E aí você começa a mudar, e assim, o mais importante que eu acho, né, da gente, além da pessoa se sentir bem, de estar no peso que ela gostaria, de olhar no espelho e se sentir bem, para mim a maior diferença foi a vitalidade. Eu acho que você vai lembrar que assim, eu me arrastava, né, eu Kari? Que eu lembro. tava me arrastando. E Uhum, aí, quando eu começo a ver hoje, eu falo, nossa, quanta coisa que eu faço hoje, né? E tô aqui animada, tô com uhum. vontade de fazer, tô tendo energia para fazer. Porque mudei a forma como que eu estava me alimentando. Hoje é muito mais tranquilo, né? Eu consigo entender isso, mas porque eu tive essa ajuda. E a gente foi aos poucos com o Foi aos carboidrato também, poucos. né? Acho que foi uma Foi coisa bem assim aos poucos. Você falou de assim, reintrodução, né? de reintrodução. Alimentar Bem aos aí. poucos mesmo. Uhum. Mais alguma coisa que você acha importante falar? Acho que não teve mais pergunta aqui. Eu acho que a gente acabou abordando tudo, né, Kátia, do mais importante. Tem um minutinho e pouco aqui, 2 minutos, eu acho. Eu acho que tá ótimo. Eu queria te agradecer, mas eu queria saber, assim, para as pessoas, com certeza, a gente indica muito a consulta com a Carita. Ah, Me ajudou tô muito, feliz. assim, eu sempre recomendo, porque foi, como quando a gente conversou aqui, foi para mim um material de autoconhecimento, mas é muito de estudo, né? Coisas que eu aprendi para a vida, que eu hoje eu olho o exame, eu sei olhar, eu sei entender, e muitas coisas, assim, que foram fundamentais. Então, eu queria saber, assim, para você falar um pouco como as pessoas te encontram, você está fazendo atendimento online, como que tá esse processo? Então, eu estou fazendo atendimento online. Como eu já atendia, Kátia, pessoas de outros estados, né? Já até pela Ayurveda, né? Antes mesmo, então eu continuo nesse atendimento online, né? E aí tem funcionado super bem, funciona super bem, dá para ter aí um diagnóstico para a pessoa começar um outro momento, até nesse momento auspicioso aí da quarentena, né? E tá bem legal, os processos estão legais, porque eu sinto que as pessoas estão mais aptas a olhar para elas, sabe? Assim, Sim, estão mais em casa, então a consulta é até interessante, né? Tava falando pro meu marido, eu falei, interessante, porque todo mundo chega no horário, porque é online, então flui super bem, não tem trânsito, né? Então parece até que tá mais tranquilo isso dos atendimentos, sabe? De uma forma com sim. mais presença, né? A pessoa não chega, ai, tô atrasada, isso, aquilo, então tá bem interessante. Aí podem me procurar pelo direct, que eu passo direitinho o contato. E acho que é isso. Sim. Fico Ai, muito feliz, gratidão. viu, pelo convite, adorei. É um tema bem relevante. Tenho acompanhado seu trabalho que está super legal. Eu também sou, assim, praticamente nova no Instagram, que eu comecei a realmente mexer no Instagram em abril, né? Então, eu estou aos poucos aí acompanhando, estou gostando bastante também. Ai, obrigada. Muito devo agradecer ao seu trabalho, né? Ao grupo todo que a gente participou, foi muito rico e isso realmente mudou a minha vida. Por isso que eu sempre fico muito grata de poder encontrar e assim ter vocês aqui também apoiando, né? E ajudando. Isso realmente vai ser muito importante para as pessoas que eu acompanho, delas assistirem e procurarem também o acompanhamento com uma nutricionista que tem essa visão, né, mais integrativa. É isso, cara. Então, um Ótimo. beijo, gratidão, bom final Um de beijo semana. para você também. Muito obrigada pelo convite. Tchau. Tchau.